Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 1 até o 14. Olha, essa é uma parábola de Jesus, não é a mesma de Lucas 14, embora elas sejam um pouco parecidas, não é a mesma. Elas são divergentes, elas são diferentes, tá? Prestem atenção na leitura, por gentileza. Jesus lhe contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: eu já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos desta honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa do casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós precisamos da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, para que a tua palavra ela venha e faça morada no nosso coração e dê frutos. Nessa noite, nós pedimos ao Senhor: prepara o nosso coração para essa boa semente. A nossa mente, que a gente fique alguns instantes em silêncio na tua presença santa. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A melhor festa do mundo. Eu conheci a história de uma moça simples, e ela ia fazer aniversário. E ela, então, na cabeça dela, planejou fazer uma festa. Simples a festa, mas ela arrumou as mesinhas, arrumou as cadeiras, mandou fazer um bolo bonito, salgadinhos, alguns refrigerantes. Mas todas as pessoas que ela convidou não foram. Todas, não tinha ninguém. Só ela, o bolo, os salgados e os refrigerantes e as mesas. Ela ficou tremendamente frustrada. Porque isso não é uma coisa normal, né? Ninguém, pelo menos um amigo mais chegado. O texto que nós lemos é muito propício para o momento que nós estamos. Final do ano, 2024. Daqui a pouco a gente vê pessoas aí na televisão e nas redes sociais fazendo de um tudo para que 2025 seja diferente. E eu entendo isso e eu acredito que isso seja bom. Porém, não adianta comer um latão de ervilha, não adianta pular 200 ondinhas se a nossa vida não for transformada. Jesus, nessa ocasião aqui, ele conta a história de um rei, exatamente porque um rei ele sempre foi revestido de poder e de autoridade. E era isso que Jesus queria que as pessoas compreendessem. E este rei
resolve fazer uma festa, um banquete para o casamento do filho. Nos padrões do Oriente Médio, diferente dos nossos aqui, isso era uma ocasião espetacular. E era um rei, era uma festa da realeza. Agora imagina, igual a moça lá, não apareceu ninguém dos que ele convidou. Ele mandou convidar muita gente. Aí ele manda os servos voltarem, não, fala para eles que já está pronto. Está tudo só esperando eles, e não foram nenhum dos convidados. E aí ele manda então os servos irem pelas ruas, pelos becos e buscarem todos que encontrassem. Esse é o tipo de história, eu não sei o de vocês, mas desafia o coração da gente. E aí a gente começa a torcer pelos outros convidados, os últimos que foram trazidos. E a gente fica assim, balançado com a história, se você prestar bem atenção nela. E eu quero tirar aqui alguns ensinos para nós, desta parábola de Jesus para a nossa vida em 2025. Primeiro deles, eu quero falar um pouco se a gente não entender o que acontecia naquela época, como que era de fato essas festas, a gente não consegue extrair esses ensinos. Primeiro, vamos compreender melhor. Uma festa, como eu já disse, era um evento muito celebrado. Uma festa de casamento, então, vinha gente de muito longe. Vinha gente que às vezes viajava um mês para chegar na festa. E as festas duravam. Quanto mais rica a pessoa, mais dias duravam as festas. Muita comida, muita bebida, muita festa. E é essa a situação. Quanto mais rico, maior a abundância da festa. É um casamento real. Mas interessante que, mesmo sendo um casamento real, aquela festa que ninguém quer perder, nenhum dos convidados desejou ir para lá. As roupas precisavam ser adequadas. Então, geralmente o casamento da filha ou do filho de um rei eram providenciadas as roupas todas do jeito que o noivo, do jeito que o pai do noivo queria. E o rei dava essa roupa para as pessoas. E elas tinham que chegar lá vestindo aqueles trajes. E a gente vai entender melhor sobre essas vestes nupciais aqui daquela época. E elas têm 3 significados. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Primeiro significado, generosidade do anfitrião. Olha que homem bom. Providenciou a roupa e não era de qualquer jeito, eram tiradas as medidas, eram feitas de acordo. Pensa numa coisa fina. Mas isso demonstrava primeiro, esse homem é generoso, esse homem é bondoso. Em segundo lugar, mostrava que os convidados eram iguais, porque não adiantava você chegar lá com você sendo muito rico, o outro sendo mais ou menos, o outro sendo pobre. Não, se você foi convidado, você ia ficar igual aos outros convidados, você estava nivelado. E em último lugar, havia nesse gesto a aceitação da autoridade daquele rei, que você só ia para a festa dele vestido do jeito que ele queria. Eu me lembro que no interior de São Paulo, uma vez, na festa de 15 anos de uma jovem, o pai dela, ele era bilionário, não era milionário, era bilionário, muito dinheiro. E ele então fez uma festa no Botucatu Tênis Clube para a filha. E essa festa foi muito falada. Os pares da debutante precisaram usar as roupas que ele mandou fazer numa alfaiataria para os homens da melhor. As jovens que compunham os pares da mesma forma. E ele deu uma joia caríssima para cada moça amiga da filha e um relógio para os homens. Essa festa ficou naturalmente muito falada pelo tamanho, pela grandiosidade, né? Vejam, até alguém rico aqui no Brasil quis honrar a filha, prestigiar a filha. Imagina o filho de um rei que ia casar. Jesus, contando o que Deus irá fazer, é o teor desta parábola. Jesus está falando o que Deus, o Pai, vai fazer brevemente. Aqui existe um embate na parábola dos judeus religiosos e daqueles que odiavam Jesus pela forma que ele falava, e Jesus está falando para eles que eles são exatamente os que não foram convidados
os judeus tinham a primazia, mas eles não compareceram. E nós entendemos que Deus fará, segundo Apocalipse, novos céus e nova terra. As pessoas serão transformadas para entrar no céu, totalmente, todos nós, para viver lá eternamente. E lá em Apocalipse diz que João viu pessoas vestidas com uma roupa branca, e ele perguntou: mas quem são essas? E a resposta foi: estes são aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Por isso que elas estão com as roupas alvas. A cor branca, ela tem o sentido de santidade, de purificação. Não entraremos no céu, nenhum de nós, se não estivermos vestidos com as roupas que nós ganhamos quando cremos em Jesus. Roupas brancas, a justiça de Cristo em nossa vida. Mas em segundo lugar, agora que a gente entende um pouco do que acontecia num casamento desse, o rei é gracioso, mas é justo também. Ele faz de tudo, mas ele exerce justiça. Amigo, diz um dos versículos, como é que você se apresenta sem a roupa do casamento? Esse rei não é mau. Ele é bom, mas não era o fim de festa. Ele não chamou pessoas na rua para não desperdiçar comida, bebida, nada disso. Ele chamou-as para que elas realmente estivessem honrando o filho que estava se casando. O filho, nessa parábola, ele representa Jesus, a noiva, a igreja de Jesus Cristo, aqueles que creem. Antes, a honra do filho que estava em jogo na festa. Eu acho interessante quando a ordem do rei é: tragam todos que vocês encontrarem. Pensa um pouco, para um pouco, pensa em pessoas que você já viu e que você conhece. Todas estas. Aquelas que às vezes a gente ia falar, não, essa não. Esses dias eu comentava de um crime, e eu falei, e essa pessoa aqui? A Simone falou, não, essa não dá, não. Né? E olha, gente, nós vamos ver pessoas no céu que é só pela graça de Deus, inclusive nós, né? Porque às vezes a gente tem uma maneira de nivelar onde a gente está um pouco mais acima. Mas é preciso que lá no céu a gente esteja revestido com a roupa que Deus nos dá quando cremos em Cristo. Não, o rei não está, ou melhor, aqueles convidados, diz o texto, que eram bons e maus, demonstra que não está na qualidade que eles tinham. Ninguém, gente, é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque tem muitas qualidades, ou porque ganhou um troféu, ou porque já foi agraciado com uma medalha de honra ao mérito. O reino de Deus é diferente. No reino de Deus você é salvo pela graça, igual nós cantamos agora há pouco. Salvos pela graça. A bondade do rei fica exposta. Isso é graça. Se você um dia foi convidado pelo Evangelho para ser de Cristo, você foi agraciado. Você foi presenteado por Deus. Assim, a bondade de Deus mostra que todos são chamados. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, disse Jesus, Mateus 11. Agora, vocês já perceberam que tem um contraste entre os convidados. Os primeiros eram pessoas nobres, privilegiadas. Os últimos, nós podemos dizer que eram todos, então não eram pessoas da sociedade, não eram pessoas conhecidas, eram o que estava para os becos, para as esquinas, pelas ruas. A organização, embora gracioso, esse rei não fez tudo bagunçado. O céu, gente, não é uma coisa bagunçada. O céu é algo onde Deus habita. E ele, então, na figura do rei, Deus o Pai, ele, ao entrar na festa, o grande momento da festa, gente, era quando o rei aparecia. E quando esse rei aparece, o texto diz que ele notou que tinha um lá
que não estava vestindo as roupas adequadas. Eu, quando estava preparando esse sermão, me lembrei que um dia eu tinha que resolver alguma coisa aqui no fórum da cidade. E eu fui lá. Cheguei lá, entrei e estou lá procurando o cartório que eu tinha aqui para carimbar alguma coisa, acho que era isso. E chegou em mim um policial lá, um funcionário do fórum, e puxou a minha camisa assim e falou assim: Olha, o senhor não pode ficar de boné aqui dentro. Eu falei: Por quê? Ele falou: Porque é lei, é regra, não pode. Por favor, tira o boné. Meu cabelo lindo, maravilhoso que estava, eu tirei o boné. Porque era a regra, era a lei. Na festa desse rei tinha que pôr as roupas que ele mandou fazer. E ele pergunta para o rapaz: Escuta, como é que você ousa entrar aqui dentro sem as roupas das vestes nupciais? Não era uma bagunça, mas é Jesus ensinando-nos. No céu não é de qualquer jeito, não, meu amigo. Você, depois que é convidado, foi lavado no sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar a tua dívida, agora você recebeu roupas novas. A maneira de falar, a maneira de andar, a maneira de viver. Porque o que Jesus está falando é que mesmo que você entra lá na festa, e isso demonstra que é possível, haverá um momento em que o rei vai avaliar, vai julgar, haverá um julgamento, e o julgamento do rei é justo. Ele fala para os servos dele: peguem esse homem, amarrem-lhe as mãos e os pés e o lancem para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. É preciso aceitar o convite e ser justificado pela justiça de Deus, aceitar de verdade a Cristo. Por isso que Jesus é o Salvador. Muita gente, eu tenho visto muitas pessoas nas igrejas, e eu fico feliz. Eu aprendi desde cedo, irmãos, a olhar para a igreja igual quando a gente está reunido igual hoje aqui. Eu olho aqui, eu creio que todos estão com as vestes brancas. Se você crê em Cristo, você está vestido adequadamente. Mas haverá um dia em que o rei vai entrar. E aí haverá o julgamento. E podem ter certeza, os que não estarão vestidos com aquela roupa branca, ele vai ouvir: como é que você ousa estar aqui? E esse vai ser amarrado e jogado na escuridão, em um lugar onde que os dentes irão ranger. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando você vê alguém, pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser um oficial da igreja, um membro, homem, mulher, vivendo de qualquer maneira, pode ter certeza que haverá um dia em que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai notar e vai dizer: como ousa estar aqui? E finalmente, o alerta de Jesus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus está falando sobre o anúncio do Evangelho do Reino. Jesus é anunciado no mundo todo, gente, desde o início da igreja primitiva. Jesus é o Salvador. Creia em Cristo para que você seja salvo. O anúncio do Evangelho. Jesus está falando nas parábolas sobre esse anúncio. É para todos, sem distinção. Eu gosto dos detalhes bíblicos. No início do nosso texto está escrito assim: chame todos os bons e os maus. O convite é lançado a todos, gente. Temos visto muitos se converterem a Cristo, como eu já disse há pouco. Mas alguma coisa não está correta. Porque se nós, por exemplo, no Brasil, tivéssemos mais de 60 milhões de cristãos evangélicos, pessoas que olham para a Bíblia e a respeitam como palavra de Deus, e algo enviado pelo Deus da palavra, alguma coisa está errada, porque a nossa política não melhorou, parece que anda piorando. A nossa sociedade também anda piorando. Alguma coisa não está errada, porque cadê esse tanto de gente com roupa branca? Mas isso também não cabe a nós julgarmos, né?
Todos comparecerão diante de Deus. Temos visto muitos líderes brincando com o Evangelho, distorcendo a palavra de Deus para ficar agradável aos ouvidos de quem está presente. Eu sei que esse tipo de mensagem que eu estou pregando hoje, ela não é das mais populares, né? Talvez alguém pense, mas pastor, na última mensagem do ano, o senhor vem com essa mensagem que fala de céu, de inferno, mas o que eu posso fazer? Eu sou pastor, a Bíblia está aqui. Eu sou igual carteiro, gente. Eu só carrego as cartas, eu não escrevo, não. Está escrito já aqui na Bíblia, que é desse jeito. Muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Quem está brincando com o Evangelho, seja do jeito que for, vai comparecer no tribunal de Cristo. E podem ter certeza, para um pastor, para um líder, será muito mais pesado. Muito privilégio, muita cobrança terá. Então não se preocupem. Jesus falou, olha, haverá escândalos, mas ai daqueles por meio de qual os escândalos chegam. O alerta de Jesus é cuidado. Ao ser chamado, só o chamado não garante nada, não. Você mudou depois que você creu em Cristo? Você tem notado mudança na tua vida? As pessoas que te conhecem, notam isso? Olha, eu vou dar alguns sinais para nós aqui. Um deles, as nossas amizades, inevitavelmente, elas mudam quando nós cremos em Cristo e queremos servi-lo de acordo com as roupas brancas. Porque aquelas outras amizades, às vezes, são pessoas que a gente gosta e tudo, mas elas já não se comunicam conosco no mesmo ramal. Hoje eu estava dizendo aqui de manhã na escola dominical, algumas pessoas, elas são libertas, por exemplo, da bebida alcoólica, pessoas que viviam um grande mal do alcoolismo. E quando elas param de beber, de repente alguém chega para elas e fala assim, não, rapaz, bebe só um pouquinho. A pessoa era uma desgraça. E aí alguém fala, não, bebe só um pouquinho. Uma pessoa que convida um ex-alcoólico a beber só um pouquinho não gosta dessa pessoa. O cheiro, gente, às vezes faz com que a pessoa volte a beber. E outra coisa, eu estou falando da bebida aqui, é só uma das coisas. Mas se alguém um dia chegar para mim, me provar, falar, pastor, o meu irmão, depois que começou a beber, melhorou demais. Nossa, que moço educado que ele virou. Pastor, a minha esposa depois começou a beber, ó, que bênção de mulher. O senhor tem que ver. Gente, ninguém melhora com a cachaça. Então é assim, é uma das coisas que a gente precisa evitar. E eu respeito quem luta contra isso. Eu já vi muitas famílias sofrendo. Não conheço lugar nenhum que esse negócio está certo. Então, se tiver alguém aí de vocês que sabe, não, o senhor está enganado, pastor. Não, na minha família é diferente. Na minha família, o pessoal começou a beber, melhorou demais lá. Nossa, agora eles trabalham, ficou uma beleza. Não dá, gente. Então, nós precisamos compreender esse choque que acontece quando a gente crê em Cristo. Estar no meio, falar semelhante aos crentes, tocar numa igreja, pregar como um pastor, somente isso não te leva para o céu. O que te leva para o céu é ter crido em Cristo e estar com roupas brancas, ou seja, a justiça de Cristo foi colocada sobre você e os teus pecados foram colocados sobre Jesus naquela cruz maldita que nos trouxe a salvação quando ele ressuscitou. A garantia de Jesus é só essa, você tem que estar devidamente vestido. E o que eu tenho que fazer, pastor? Só crer em Cristo. Porque quando nós cremos, gente, o Espírito Santo de Deus está atuando na nossa vida para que ela seja nova, para que ela seja transformada. Pastor, em 2025, o senhor não falou mais, eu quero falar um restinho aqui. Ó.
2025 vai ser muito diferente se você sair dessa pregação crendo em Cristo e vestido com roupas brancas. Essa é a melhor festa e ela vai acontecer, gente. E Cristo vai ter essa festa, mas nem todos ficarão dentro. Alguns vão ser agarrados pelo cangote, amarrados os pés e as mãos e jogados num lugar de intranquilidade. Essa parábola, na verdade, é um exemplo fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Os judeus no tempo de Jesus, por isso que outros foram convidados, é por isso que a palavra de Deus chegou aos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus, somos nós também aqui hoje, brasileiros, e assim pelo mundo afora. Hoje muita gente também não aceita. Os judeus não aceitaram, grande parte deles não aceitaram. Outros não aceitam até hoje. Mas haverá um momento em que o rei se apresentará. Ah, gente. A mensagem é de juízo, mas a mensagem é de graça também. Ninguém pode pagar, ninguém pode impressionar, somente com o coração aberto dizer: eu aceito, Senhor. Toma conta da minha vida. Transforma toda a minha vida. Quem é você na maior festa do mundo? É o das roupas brancas? Ou está com as roupas diferentes? Se está com roupas diferentes, hoje é dia da oportunidade. Esse é o momento da mudança, da transformação. É a hora que Deus está falando: venha, eu estou te chamando. E se você vier, eu vou te dar roupas brancas como a neve. O meu convite e a minha oração é que esta palavra verdadeiramente tenha alcançado o teu coração. Você que está aqui, você que porventura esteja nos assistindo na internet, com toda certeza o ano de 2020 será espetacular se você crer em Cristo e for vestido com estas roupas novas. Que tal começar 2025 arrebentando, como dizem aí por aí? Sem Jesus não dá, gente. Primeiro que o rei está para entrar. Quando? A qualquer instante. E depois que a vida com Jesus é outra coisa, é outro nível. A graça de Deus nos abraça nessa noite. Que você tenha os ouvidos preparados e realmente desejosos por Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar, agradecendo a Deus por esta palavra. Mas eu também quero aproveitar e fazer uma oração por esse ano que está surgindo. Como é o último domingo do ano, para nós é como se fosse a virada do ano hoje. E eu quero orar, eu vou me ajoelhar. Se alguém quiser ajoelhar, fique à vontade. Se não quiser, fique à vontade. Não é o jeito que você vai estar. Eu sinto, de vez em quando, sinto o desejo de orar ajoelhado. Se você não sente, fique tranquilo. Mas eu quero colocar o nosso ano diante de Deus. Senhor, nós agradecemos por esta noite, por esse tempo diante da palavra viva, eficaz e de salvação que o Senhor nos traz. Ah, meu Deus, nós queremos muito saber, preparados para este ano, preparados para uma vida diferente com o Senhor. Pai, o Senhor conhece todos os corações. O Senhor conhece todas as pessoas que estão aqui. O Senhor conhece todos aqueles que estão ouvindo e assistindo essa pregação. Recolhe para o Senhor aqueles que fazem parte da tua colheita. Ó meu Deus, tira esta vida dos vícios. Ó meu Deus, tira esta vida da escravidão, seja em qual área for. Tu tens todo o poder. Nós conhecemos milhões de histórias de pessoas que foram salvas e tiveram suas vidas transformadas. Eu sei que existem mães, pais,
que tudo o que desejam é ver um filho, uma filha, ter a vida transformada. Só Jesus pode fazer isso. Existem pessoas que estão vivendo uma crise no relacionamento e gostariam de ver aquilo ter um fim, uma restauração, um novo tempo. Abençoa estas pessoas, meu Pai, porque Tu és o Rei, o dono da festa, que é traduzida para nós como a vida, a própria vida. Meu Deus, que nesta noite muitos corações sejam colhidos pelo Senhor. Meu Deus, para que o nosso ano de 2025 comece hoje com toda a alegria de desfrutar de um novo tempo. Traga, meu Deus, novidade na vida de quem está precisando de novidade. Transformação na vida de quem está precisando de transformação. Cura para aqueles que estão doentes, enfermos física ou emocionalmente. Meu Deus, derrama a tua graça abundantemente sobre estes corações que estão abertos agora. Abençoa a tua igreja, oramos em nome de Jesus. Amém.